Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática então. Hoje nós vamos falar sobre a comparação de números inteiros, dando continuidade então ao nosso estudo sobre o conjunto dos números inteiros. Ao longo do último vídeo foi deixado um desafio para vocês, que era vocês responderem quem era o número maior e quem era o número menor em cada uma dessas opções. Muito bem, então, ao Michael e o Isaac, que comentaram no vídeo anterior com os seus palpites para as respostas desses questionamentos, tá? Então, quando nós temos mais 3 ou menos 3, nós temos um número positivo e um negativo. O maior sempre será um número positivo, tá? Pense nisso como um saldo, né? Quando nós temos um saldo positivo numa conta, é melhor do que ter um saldo negativo. O saldo negativo numa conta representa uma dívida, tá? Então, se eu tenho um número positivo e um número negativo, o número maior sempre será o positivo. Então, na letra A, o maior é sim o mais 3. Na letra B, nós temos mais 3 e menos 5. Então, são dois números positivos, né? Quando a gente vai comparar números positivos, a gente pode pensar também na relação de dinheiro, né? O que é melhor? Eu ter 3 reais na carteira ou eu ter 5 reais? Né? Eu ter 5 reais significa que eu tenho mais dinheiro do que se eu tivesse 3. Logo, o número maior é mais 5, tá? E menos 5 ou menos 3? Bem, lembre-se que eu falei para vocês que o número negativo a gente pode associar a uma dívida, certo? Então, quanto maior é o número, tá? O número em si, sem olhar para o sinal, menor vai ser esse número, se nós estamos falando em números negativos, tá? Então, uma temperatura de menos 5 graus é menor ainda do que uma temperatura de menos 3 graus. Mas isso vai ficar mais claro nas explicações a seguir. Para que nós possamos fazer comparação entre números inteiros, sempre é muito útil nós pensarmos na reta numerada, né? E em como esses números estariam organizados em uma reta numerada. Isso nos ajuda a sempre raciocinar sobre quem é maior e quem é menor, tá? Então percebam que eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, tá? Quanto mais próximo, olhando só para os números negativos até o zero, quanto mais próximo o número estiver do zero, maior ele será, tá? Quando eu olho para o lado positivo da reta, ali a gente tem 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, percebam que quanto mais o número se afastar do zero, maior ele será, tá? Então, a gente pode convencionar que quanto mais à direita o número estiver na reta, maior ele é, tá? Então, nós sempre podemos usar isso como convenção. Então, para comparar dois números, podemos representá-los na reta numerada e o maior sempre será o que estiver à direita. Então, percebam, eu coloquei uma flechinha azul ali para representar que quanto mais este número estiver no sentido direito, maior ele será. Por quê? A própria seta da reta numerada, percebam que ela aponta para a direita. Isso significa que a reta numerada está aumentando para a direita, tá? Então, voltando ao nosso exemplo lá do início, ó, nós temos menos 5 e menos 3, né? Era o desafio que vocês tinham. Percebam que eu fiz essa reta aqui, coloquei só os números negativos, né? Ó, o crescimento da reta está para cá, então quanto maior o número, mais à direita ele estará, tá? Então, nós temos que analisar esse menos 5 aqui e esse menos 3. Quem é que está mais próximo do zero? O menos 3, tá? Quem é que está mais à direita? O menos 3. Logo, eu posso dizer que esse menos 3 aqui é o maior número entre menos 5 e menos 3, tá? Então, lembrete sempre, se o número for negativo,
quanto mais próximo ele estiver do zero, maior ele será. Por quê? Porque sempre o número que está mais à direita vai ser o maior. Isso faz sentido? Como assim, né? Percebam que se eu tenho uma temperatura de menos 1 grau Celsius em uma cidade, significa que está 1 grau abaixo de zero, né? Essa vai ser uma temperatura maior do que se numa determinada cidade nós tivermos menos 7 graus, ou seja, 7 graus negativos, 7 graus abaixo de zero, né? Então, isso aqui é uma escala do que está abaixo de zero, né? Então, por isso, quanto mais próximo do zero, maior será o número, né? É claro que se nós formos comparar com alguém que está do lado de cá, por exemplo, digamos que aqui esteja o 1 vai ser maior do que qualquer um desses números que estão aqui. Por quê? Porque ele está mais à direita, tá? Então é importante que vocês reflitam que a convenção que nós temos para a reta numerada é que ela cresce para a direita, ela cresce para o lado da flechinha. Então, quanto mais à direita está o número, maior ele será. Quando nós formos falar em números maiores ou menores, é importante a gente lembrar do sinal de maior e de menor, né? Então, ele é o mesmo sinal, né? Só que por convenção, onde a gente tem a pontinha, o biquinho do sinal, ele aponta para o número menor. A parte que eu tenho maior no sinal ali, a parte aberta, ela está sempre para o lado do número maior, tá? Então, como é que eu vou utilizar os sinais de maior ou menor? Então, eu sei que a pontinha sempre vai apontar para o número menor, certo? E a parte que está maior, a parte aberta do sinal, aponta para o maior número, né? Então, sempre faço essa associação. A pontinha para o menor e a parte aberta para o maior, tá? Então, né, analisando esse mesmo caso, para nós colocarmos adequadamente o sinal de maior ou de menor, a gente analisa o seguinte, né? A gente tem menos 5 e menos 13, então deixa o espaço. Quem é o menor, né? Então, eu percebo que o menos 13 está mais à direita, logo ele é o maior. Então, para o menor fica a pontinha do sinal e para o maior fica a parte aberta, tá? E se eu tivesse menos 10 e 0? A mesma coisa. Quem é o menor? Menos 10, tá? E se eu tiver 8 e menos 9, né? Então, o 8 é um número maior, logo a parte aberta fica para o 8 e a pontinha para o menos 9, tá? Então, assim como no vídeo anterior, nesse vocês também terão um desafio, tá? Gostaria que vocês comentassem aqui abaixo, né? Ou me mandassem via WhatsApp qual sinal é mais adequado para completar cada uma das questões. Então, pode apenas comentar com a ordem dos sinais ali para a letra A, B, C, D e E. Então, sempre analisar quem é o maior, quem é o menor ou se os números são iguais, tá? E aí, só coloquem a ordem dos sinais, que aí nós vamos conversar no próximo vídeo sobre o que vocês analisaram. E quero mais alunos participando, combinado? Então, por hoje era isso, pessoal. Não esqueçam de comentar com as dúvidas, né? Qualquer coisa que possa não ter ficado claro, questionem aí, perguntem. A Prof tá aí para isso, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Tudo de bom, uma ótima semana para vocês e se cuidem.